Vamos imaginar uma coisa. Um lugar que guardava literalmente todo o conhecimento do mundo antigo. Uma espécie de cérebro global, cuja história, uau, ainda hoje nos fascina. É para lá que vamos hoje. Para a lendária Biblioteca de Alexandria. Pensem bem nisto por um segundo. Cada descoberta científica, cada poema, cada mapa, cada peça de teatro que já existiu, tudo junto num único sítio. Parece uma coisa saída de um filme, não é? Mas, há mais de 2000 anos, isto foi um projeto bem real e super ambicioso. Ok, vamos à primeira parte. Um sonho de todo conhecimento. A questão é, como é que uma ideia tão gigantesca sequer nasceu? Bem, tudo começou com um sonho. Um sonho de uma escala que é quase difícil de imaginar. Então, vamos recuar no tempo, para o Egito, por volta do ano 300 a.C. Na cidade de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, os seus sucessores, a dinastia ptolomeica, tiveram esta ideia, que era completamente radical para a época. Eles não queriam só mais uma biblioteca, eles queriam construir a biblioteca. O objetivo não era ter muitos livros, era ter todos os livros que existiam no mundo conhecido. E os métodos que eles usaram para conseguir isto eram incrivelmente determinados. Mandavam agentes por todo o mundo para comprar manuscritos. Mas a parte mais louca era esta. Todos os navios que chegavam ao porto de Alexandria eram revistados. Se encontrassem um livro, pumbas, era confiscado. Era levado para ser copiado pelos escribas e o que é que devolviam ao dono? A cópia. O original ficava na biblioteca. E tudo isto fazia parte de um complexo enorme, chamado Mausoleum. E isto não era só uma biblioteca, atenção. Era mais parecido com uma universidade de investigação moderna. Um lugar onde as mentes mais brilhantes da época viviam, estudavam e trabalhavam, todas juntas. Certo, segunda parte. Como é que a biblioteca funcionava? Porque, vamos ser sinceros, como é que se organiza uma coleção de, imaginem, talvez 500 mil de rolos de papiro? Não dá para os empilhar num canto. Era preciso um sistema absolutamente genial. E eles inventaram esse sistema. Chamava-se Pinax. Pensem nisto como o primeiro Google da história. A sério, foi criado por um académico chamado Calímaco e era, no fundo, um catálogo gigante que organizava todo o conhecimento em categorias: poesia, filosofia, história, medicina, tudo. Assim, um estudioso podia procurar por autor ou por tema e encontrava logo o rolo que queria. Foi sem dúvida uma revolução na forma de organizar a informação. E claro, os livros daquela altura não eram como os nossos. Eram rolos de papiro. Eram feitos de uma planta que crescia no rio Nilo. Basicamente, cortavam os caules em tiras fininhas, punham-nas em camadas cruzadas, prensavam tudo e deixavam secar. Resultado era uma folha. Depois, era só colar as folhas umas às outras para fazer rolos compridos, onde se escrevia tudo à mão. Era um processo super delicado e o papiro em si era muito frágil, o que já dá uma ideia do desafio que era preservar tudo aquilo. Passamos para a terceira parte. Uma fábrica de génios. Aqui a biblioteca era muito mais do que um armazém de livros velhos, não, não. Era um sítio onde o conhecimento não era só guardado, era criado. Foi lá que aconteceram algumas das maiores descobertas da história da humanidade. A quantidade de ciência que saiu dali é uma coisa de loucos. Em áreas como a astronomia, a medicina ou a matemática, os estudiosos que trabalhavam em Alexandria mudaram completamente a forma como nós olhamos para o universo. Olhem só para este exemplo. Muito, mas muito antes de Copérnico, um astrônomo chamado Aristarco de Samos, que trabalhava lá em Alexandria, sugeriu que a Terra andava à volta do Sol. Isto foi quase 2000 anos antes dessa ideia ser aceite. Foi uma teoria tão à frente do seu tempo que acabou por ser esquecida por séculos. Este nome, de certeza que soa familiar a quem já teve aulas de geometria. Euclides. Ele viveu e trabalhou em Alexandria. Foi lá que ele escreveu Os Elementos, o livro que basicamente inventou a geometria que ainda hoje se aprende na escola. Todas aquelas regras sobre triângulos, ângulos e linhas retas, pois, nasceram ali. E este número, 40 000 quilómetros. Sabem o que é isto? É, com uma precisão incrível, a circunferência do nosso planeta, da Terra. E o mais impressionante é que foi calculado por Eratóstenes, que era o diretor da biblioteca, há mais de 2000 anos. E sabem como? Usando apenas a sombra de uma vara em duas cidades diferentes e um bocado de matemática. É simplesmente genial. E não se ficavam só pela teoria. Havia também inventores, como Herón de Alexandria. Este senhor construiu a Eolípila, uma esfera que rodava com a força do vapor. Na prática, foi o primeiro motor a vapor da história. Estamos a falar de quase 1700 anos, antes da Revolução Industrial.
E não podemos deixar de falar de Hipátia. Numa altura em que o acesso das mulheres à educação era, bem, quase impossível, ela foi uma das mentes mais brilhantes de Alexandria. Era uma matemática de topo, astrónoma, filósofa respeitadíssima, ensinava a multidões e até inventava instrumentos científicos. A história dela é um lembrete poderoso de que o gênio e o conhecimento nunca tiveram gênio. Ok, vamos para a quarta parte, o fim de uma era. Porque, infelizmente, todas as grandes histórias têm um fim, e o fim da Biblioteca de Alexandria é um dos maiores e mais tristes mistérios da história. A grande pergunta é, o que é que aconteceu a todo este conhecimento? A imagem que toda a gente tem na cabeça é a de um incêndio gigantesco que queimou tudo de uma só vez, certo? A verdade é um pouco mais complicada. Na verdade, foi mais complexo e, se calhar, ainda mais trágico. Não houve um único evento catastrófico. Foi mais uma morte lenta ao longo de séculos. Sim, é verdade que houve um incêndio no Porto quando Júlio César lá esteve, que danificou alguns armazéns com rolos, mas o verdadeiro fim veio aos pecados. Guerras civis que destruíram partes da cidade, governos que cortaram o financiamento, negligência, terremotos e conflitos religiosos. Tudo isto, ao longo de centenas de anos, foi desmantelando, peça por peça, este tesouro da humanidade. E chegamos à quinta e última parte, o legado da biblioteca. Porque, apesar de o edifício físico ter desaparecido, a ideia, a missão, essa sobreviveu. E o seu impacto no nosso mundo de hoje é muito, muito maior do que se calhar imaginamos. Vamos ver as ligações. O Mausoleum, aquele centro de investigação, é o modelo das nossas universidades modernas. O sistema de catálogo, o PNACS, é o bisavô dos motores de busca que usamos todos os dias. E aquela missão louca de colecionar todo o conhecimento do mundo? Bem, é exatamente o que fazemos hoje quando digitalizamos livros e construímos a internet, que é, no fundo, a nossa própria Biblioteca de Alexandria. A grande lição é mesmo esta. O espírito de Alexandria não morreu. A ambição de juntar, organizar e partilhar o conhecimento humano continua bem viva. Apenas mudou de forma. Agora é digital, é global. E isto deixa-nos a pensar no futuro, não é? Se a Biblioteca de Alexandria era o disco rígido do mundo antigo, qual será a nossa próxima forma de guardar a memória da civilização? Hoje temos esta biblioteca digital imensa, a internet, uma coisa com que os antigos só podiam sonhar. Mas a pergunta mantém-se. Como é que a vamos proteger? Como é que garantimos que a nossa memória coletiva não se perde, da mesma forma que se perderam tantos dos tesouros de Alexandria?